E aí, Renan DV na área para falar com vocês hoje sobre como processar a empresa. 5 passos, eu vou dar 5 passos aqui para vocês sobre como entrar com um processo na justiça contra a empresa que você trabalha. E a dica final vai ser a mais top de todas, porque eu vou falar algo, eu vou até dar um spoiler. Você sabia que tem como você entrar com um processo contra a sua empresa, se ela cometer alguma ilegalidade, sem precisar de advogado, sem gastar dinheiro com advogado, sozinho, é só você ir lá na justiça? Pois é, essa vai ser a dica final, mas já já a gente chega lá. Vamos falar primeiro de 5 dicas as mais importantes para você processar a sua empresa em caso aí de alguma ilegalidade, né? É muito comum a empresa não paga FGTS, a empresa não recolhe a sua previdência, não assina carteira, ou às vezes acontece da empresa, por exemplo, não pagar horas extras, né? Obrigar o cara a ficar até mais tarde, bater o ponto e continuar trabalhando, ou trabalha em algum ambiente insalubre e não recebe adicional de insalubridade, enfim, são várias as ilegalidades. E aí você decide entrar com processo na justiça, você precisa saber primeiro 5 dicas que eu vou dar nesse vídeo a partir de agora. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal. É vídeo praticamente todo dia com informações sobre direito do trabalho, dicas para o empregado, dicas para a empresa, para você que é patrão, está empreendendo, para você que é empregado e está passando por algum problema na empresa ou não sabe, às vezes você tem direito que você nem sabe. Aqui nesse canal você vai ficar sabendo. E se você quiser me conhecer, falar comigo, tirar dúvida, vai no meu Instagram, segue lá, @renan.com.br. E se quiser falar comigo, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui embaixo na descrição para você mandar mensagem lá para mim ou para minha equipe. Vamos lá então, vamos ver as 5 dicas importantes aí para você entrar com processo contra a empresa. Começando então, a dica número 1 é produzir provas. O que é produzir provas? Então eu tenho que produzir provas, inventar provas? Não, não é isso. Pessoal, quando eu falo sobre produzir provas, o que eu quero dizer? Se você vai entrar com um processo pedindo algum tipo de direito, algum tipo de verba, você tem que ter prova. A justiça, ela acontece com base em provas. E como que funcionam essas provas? Você tem que ter alguma prova, como por exemplo, alguma foto, algum print, algum áudio gravado, algum documento, alguma certidão, alguma declaração, cópia, xerox de algum documento. E às vezes o empregado sai da empresa e depois fica muito difícil dele produzir essa prova, dele providenciar essa prova, porque a empresa vai esconder tudo que prejudica ela. Então, quando eu digo que você tem que produzir prova, não é que você tem que inventar a prova, inventar um documento. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Isso é até crime. A dica que eu dou é, antes de sair, tenta tirar xerox das suas folhas de ponto, tenta tirar foto. Eu tô alegando que eu trabalho numa atividade insalubre. Tira foto. É substância química? Vai lá e tira uma foto. É hora extra? Tira foto do relógio, tira foto do momento do dia já escuro, de noite, você saindo da empresa de noite. Faz vídeos, grava vídeos. É xingamento, é alguma coisa? Põe o celular para gravar aquela conversa, aquela ofensa, aquele assédio. Põe a câmera, pede alguém para filmar. Enfim, produza provas. Se você não produzir provas, meu patrão, você vai contratar o advogado. O seu advogado pode ser o melhor que for, mas ele não vai conseguir te ajudar se você não tiver provas. Você precisa ter provas, porque na justiça, tudo que você alega, você tem que provar. Não adianta você falar que alguém te xingou, que alguém obrigava você a trabalhar o dia todo, a noite toda, que você tinha que ficar em pé o dia inteiro, ou que você era humilhada, ou que sofria muita pressão. Aí o juiz vai olhar pra você e falar assim, tá, cadê a prova? Por que você tem que ter em mente isso? Porque do outro lado do processo também vai ter uma parte, também vai ter testemunha e também vai ter um advogado que vai falar justamente o contrário do que você tá falando. Vão negar tudo e aí você tem que provar. Segunda dica para você entrar com o processo é reunir todos os documentos. Pois é, a segunda dica é reunir todos os documentos básicos. Sempre que você for entrar com o processo, seja na hora de falar com o advogado, seja na hora de ir para a justiça, já vá com os documentos básicos. Doutor Renan, o que são documentos básicos? Meu amigo, documento básico é RG, CPF, o certidão de nascimento se for solteiro ou de casamento se for casado, o comprovante de residência, primeira coisa, onde que você mora, você tem que comprovar a sua residência, né? Outra coisa, carteira de trabalho, se é um processo trabalhista, tem que ter cópia da carteira de trabalho, todas as páginas escritas para saber onde que você trabalhava antigamente, onde que você trabalha hoje, se você está desempregado ou não, todas as anotações que tiver na parte da carteira e outros documentos relacionados ao seu trabalho. Então, assim, se você tem alguma advertência, algum contra-cheque, contrato, enfim, todo documento que você tiver relacionado ao seu trabalho, leve também para o seu advogado ou leve lá para a justiça para ela juntar no processo. Terceira dica, procure um advogado de confiança e que seja especializado. Veja que eu coloquei 2 requisitos. Primeiro, confiança. Infelizmente, a gente sabe
que muitos clientes, por exemplo, me procuram no meu escritório com causas já em andamentos, em que advogados, infelizmente, fazem coisas erradas, às vezes coisas desonestas, e às vezes o erro foi seu na hora de procurar um advogado. Às vezes você não se informou, não entrou no site dele para ver, não entrou no Instagram dele, não procurou saber a sua cidade para saber se ele realmente é um cara bom ou não, um cara honesto ou não se informou, não pediu nenhum feedback, não olhou no Google para ver as avaliações desse cara. Enfim, tem que ser um cara de confiança, porque ele vai te representar. Ele, o advogado, vai ser a sua voz lá no fórum. Então você precisa achar um advogado de confiança, porque ele vai falar em seu nome. Imagina isso, você vai chegar para alguém e falar assim, vai lá, fala em meu nome. Tudo que você falar vai ser como se eu tivesse falado, e não adianta você desfalar depois não. Uma vez que seu advogado falou, é como se você tivesse falado. Você dá procuração para ele, você assina uma procuração para ele. Então esse cara tem que ser alguém de confiança, tem que ser alguém honesto. Ele vai poder requerer o que for, ele vai poder falar o que for, ele vai poder acusar quem quer que seja, ele vai poder até receber suas verbas, geralmente. Então escolha alguém de confiança. Segundo ponto desse mesmo requisito é que seja especializado. Por que eu digo ser especializado? Não precisa ter um diploma, doutor em direito trabalhista, não. Mas tem que ser alguém que entenda dessa área. Não adianta nada ser advogado, mas não ter muita prática nessa área. O direito, ele é muito amplo, nós temos várias áreas. E se ele não for especializado nessa área do direito do trabalho, daquele ponto específico, pode ser que ele tenha dificuldade. É a mesma coisa se você procurar, por exemplo, um cara que é pedreiro, mas não trabalha com telhado de laje. Ele só trabalha com telhado de teinha de barro ou com, sei lá, teião de amianto. Ele não vai saber fazer laje. Cada um, pessoal, sabe fazer uma coisa. Ele vai fazer uma laje, a laje vai cair. Então, não adianta nada. Ou se você mexe com, por exemplo, parte de agropecuária e vai contratar um engenheiro agrônomo que sabe mexer com café, e você com pecuária. Ele vai chegar lá e falar assim, cara, eu só sei mexer com café, eu não sei mexer com pecuária. Gente, toda área é assim, no direito também é assim. Procure um advogado que seja especialista, né, que tenha prática com aquela área, que entenda os macetes, as maldades ali que envolve essa relação de empregado, de empresa, justiça do trabalho, entenderam? E aí na hora que você procurar o advogado, ele vai pedir para você assinar um contrato de honorários, uma procuração e uma declaração de hipossuficiência. Doutor Renan, para que serve isso? Procuração é o documento que ele vai te representar. É o documento que você fala assim, toma, você é meu representante, você pode falar em meu nome. Declaração de hipossuficiência, o que é isso? É um documento para você não precisar pagar as custas da justiça. Isso, claro, somente se você realmente for hipossuficiente, se você for pobre no sentido legal do termo, para você não ter que pagar as despesas da justiça, porque lá na justiça, meu patrão, é tudo pago. É isso mesmo, lá na justiça é tudo pago. E se você conseguir a justiça gratuita por meio dessa declaração de hipossuficiência, você não vai precisar pagar as custas da justiça. Peça para o seu advogado para ele fazer a declaração de hipossuficiência para você assinar e poder ir lá para a justiça. O outro documento é o contrato de honorários. Ah, mas doutor Renan, meu advogado falou que o que importa é a palavra, o bigode, ele é um cara de palavra, o importante é o que combinou aqui. Não faça isso, peça para ele fazer um contrato, isso é bom para o seu advogado e também para você. Se porventura alguém esquecer ou confundir alguma coisa, o contrato de honorários vai estar lá para prever o que você tem que pagar para o seu advogado no final, ou no meio, ou no começo, enfim, vai depender do que constar no seu contrato de honorários. Se não tiver contrato, depois pode ser que ele cobre coisas a mais ou a menos, ou que você pague coisas a mais ou a menos, e aí ninguém vai ter um documento para poder provar o que realmente foi combinado, beleza? Quarta dica, e essa é uma das mais importantes: avalie os riscos do processo. Pessoal, todo processo que você vai entrar, existe um risco, não existe processo ganho. Inclusive, se o seu advogado fala, meu querido, isso aí é causa ganha, fica tranquilo, sai fora desse advogado, não existe causa ganha. Por mais que seja algo que sempre tem dado favorável lá na justiça, sempre tem tido sentenças favoráveis, não se pode garantir processo, porque tudo depende de cada caso concreto e tudo depende também da maneira que o juiz vai interpretar a lei naquele caso. Então pode ser que por algum azar, por alguma coincidência, por algum fator específico daquele caso, essa causa que era ganha, não seja ganha e você perca esse processo. Então não dê essa garantia. O advogado não pode garantir de causa. A atividade do advogado é uma atividade meio e não uma atividade fim. O advogado trabalha para a pessoa para que ele tenha o melhor resultado possível, mas ele não pode garantir um resultado. Não existe causa ganha. Dessa forma, o que você tem que fazer junto do seu advogado? Sentar e conversar para ver
qual vai ser o melhor caminho, qual vai ser as melhores provas, qual vai ser as melhores, enfim, testemunhas, qual vai ser os melhores meios, as estratégias, qual a comarca, qual o juízo, o que falar, o que não falar, e se realmente compensa entrar com esse processo ou não. E se você decidir sim, compensa entrar com o processo, qual tipo de estratégia? Vamos tentar um acordo? Vamos conversar com a empresa primeiro? Vamos fazer uma pressão? Vamos ficar quietinhos? Vamos fingir de morto? Vamos partir pro pau? Vamos fazer o quê? E aí pode ser que vocês pensam, né, bastante sobre isso e decidam até mesmo não entrar com o processo, porque tem o risco. Inclusive, um dos riscos é você pagar as custas judiciais. Se você perder o processo e se você não for um beneficiário da justiça gratuita, em razão de você não ser um pobre no sentido legal desse termo, você vai ter que pagar as custas lá na justiça. E essas custas, a depender do valor da causa, pode ser que saia caro para você, meu patrão. Então avalie os riscos. Compensa mesmo entrar com esse processo ou não? Seja bem honesto com o seu advogado. Peça para o seu advogado ser honesto com você para você analisar os riscos e decidir se realmente compensa entrar com o processo. E em entrando com o processo, você vai analisar quais os pedidos realmente compensa ser feito ou não. Porque geralmente quando você entra com o processo, tem uma lista de pedidos. Vamos pedir dano moral, assédio moral, horas extras. E aí você vai analisar pedido por pedido. Bom, esse pedido aqui compensa, esse pedido não compensa. Opa, esse compensa. Não, esse é um risco muito grande. Não, esse compensa. Então, faça uma análise de riscos junto com o seu advogado. Quinta dica, verificar as possibilidades de ter testemunhas. Por mais que você já juntou provas, já produziu provas, já juntou documentos e tudo mais, a quinta dica é muito importante. A Justiça do Trabalho, ela é uma justiça diferentemente das demais e ela predomina demais a prova testemunhal. Ela dá muita importância para a prova testemunhal. Quando eu comecei a advogar, eu fiquei até surpreso. Eu já vi casos da prova documental tá provando tudo no sentido e na hora que você vai para audiência, muda tudo por causa da prova testemunhal. Causa que era para ser ganha 100%, com a prova testemunhal perdeu 100%. Causa que era para perder 100%, com o depoimento da testemunha ganhou 100%. Então, tire um momento para você conversar com seu advogado apenas sobre prova testemunhal. Isso mesmo. Você tem testemunha? Quais são as melhores testemunhas? Cuidado para não ser amigo e parente, porque não pode. Essas testemunhas conviveu realmente com você naquele período? Elas vão saber falar e depor sobre aqueles fatos? Converse com essas testemunhas. Tragam ela para o seu advogado conversar, faça isso e aí sim vocês vão ver se realmente essas provas testemunhais vão ser essenciais, importantes ou até mesmo dispensáveis, né? Essa análise quem vai fazer é o seu advogado juntamente ali de você e da própria testemunha. E assim a gente encerrou as 5 dicas, mas agora vem a dica de ouro. Você sabia que você, empregado, pode processar o seu patrão, a sua empresa, sem precisar de advogado? E olha que eu sou advogado, nem deveria estar falando isso. Brincadeiras à parte, eu tô aqui para informar vocês mesmo, então eu tenho que ser sincero e dar essa dica bacana para vocês. Todo trabalhador pode entrar com um processo na Justiça do Trabalho sem advogado. Basta procurar a Justiça do Trabalho, é o tal do Jus Postulandi. E aí você vai entrar com o processo, vai narrar os fatos lá para o servidor da Justiça do Trabalho, ele vai narrar os fatos, ele vai mandar uma intimação para a empresa, vai marcar uma audiência e aí vai ouvir testemunha, igual um processo normal, vai ter uma tentativa de acordo, você vai analisar se quer acordo ou não, você vai ter uma proposta, enfim, vai ter possibilidade de recurso. Você pode advogar sem advogado. Advogar sem advogado. Você pode ir na Justiça do Trabalho, entrar com um processo sem advogado no primeiro e no segundo grau. Agora, Dr. Renan, compensa eu fazer isso? Bom, eu também posso construir uma casa sem pedreiro. Posso chegar e pegar o cimento ali, misturar uma água no cimento, ver um vídeo no YouTube e não, acho que aqui o cimento tá bom, acho que é só pegar o tijolo, depois põe um pouco de cimento, depois põe mais um tijolo, depois põe mais um cimento, mais um tijolo. E aí, como é que vai ficar essa casa? Que garantia vai ter essa casa? Será que você vai estar realmente economizando e lucrando em não pagar um pedreiro ou você vai estar tendo prejuízo? Outra coisa, será que você vai estar lucrando e economizando em não pagar um advogado ou você vai estar tendo prejuízo? Pessoal, com toda a sinceridade aqui, ó, eu vou até puxar a câmera aqui, ó, de amigo mesmo, de amigo para amigo. Nunca entre com um processo sem advogado. Nunca. Nunca faça isso. Nunca, meu patrão. É um grande erro. Olha, posso ser sincero com vocês? Se você entrar com um processo trabalhista com um advogado que não é especialista da área, que não é um cara
top, você já vai ter dificuldade. Imagina sem advogado. É pedir para ter prejuízo. O processo ele é muito complexo, na hora vai ter tentativa de acordo, ele vai querer falar coisas ali para te convencer, e aí você não tem conhecimento, você não tem a malandragem, às vezes o juiz vai falar uma coisa, você não sabe se o juiz está pressionando para realmente acabar com o processo logo, ou se é para você aceitar um acordo. Cara, não compensa. Você não conhece de lei, você não conhece a malandragem ali do processo. Então é um erro gravíssimo. Mas eu tenho que ser sincero com vocês, existe sim a possibilidade. Você pode sim entrar com um processo trabalhista, uma reclamação trabalhista no primeiro e no segundo grau sem advogado. Ou seja, você pode ir sem advogado tanto na vara do trabalho, que é a primeira instância ali na sua cidade, como também no segundo grau, que é lá no Tribunal Regional do Trabalho. Mas é isso, pessoal. De coração mesmo, como amigo, não façam isso. Se vocês em algum momento forem entrar com um processo trabalhista, procure um advogado, alguém que você realmente sinta confiança, sinta que ele entenda de verdade para fazer o melhor trabalho. Ainda mais hoje que tudo é online, você pode procurar um advogado aí no Brasil inteiro para te defender, basta você entrar em contato com ele, não precisa nem ser presencial, não precisa ser nem alguém da sua cidade, porque hoje é tudo digital. Então não há necessidade nenhuma de você fazer isso sozinho. A maioria dos advogados, eles aceitam até receber depois, no final da causa. Então não é uma decisão inteligente você entrar com um processo sem advogado, tá bom? Dica do seu amigo aqui de coração. E aí, ficou com alguma dúvida? Agora que você já conhece um pouco mais aí como que você faz para entrar com o processo, tem alguma dúvida, quer conversar, quer entender melhor? Produção, se vocês quiserem, eu tenho mais dicas aqui. Só 5 mesmo? Quem quiser, então, WhatsApp? Então tá bom. Quem quiser conversar comigo aí, ouvir mais dicas, falar com a nossa equipe, com o nosso escritório, no meu Instagram, bater papo, seguir a gente, eu vou deixar aqui na descrição os meus dados, o meu WhatsApp e o meu Instagram. Vai lá, segue a gente, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, vai ser um prazer falar contigo. Se eu não tiver tempo, às vezes alguém da minha equipe vai te atender, vai tirar suas dúvidas. Então é isso. Se você não se inscreve no canal, já se inscreva aqui para você acompanhar mais vídeos como esse. Toda semana a gente tem aqui 2 ou 3 vídeos novos com informações de relevância assim como esse. Você não vai ficar de fora, né? Então, pessoal, um abraço, já deixa o like, comenta aqui se você gostou desse vídeo, é muito importante para mim, e compartilhe com mais pessoas para esse pessoal parar de sofrer aí com patrões, ou com empregados, ou com justiça, ou com advogados, enfim. É muito importante que você conheça um pouco mais dos seus direitos e do funcionamento da justiça e da justiça do trabalho e da justiça como um todo. Valeu, pessoal, um abraço, até mais, obrigado a todos vocês.